Mas afinal, vai ter Toy Story 6? Vamos pegar tudo o que a Pixar disse até o momento, o que foi mostrado em Toy Story 5 para entender se cabe uma nova história e se essa nova história foi encaminhada com o final desse filme daqui, ou se não, acabou, finalmente, né? Fala pessoal, JM Carneiro aqui, este é o Cultura Popcia e aqui a gente tá fazendo a cobertura completa de Toy Story 5. Já saiu todos os spoilers, cena pós-créditos explicadas, a nossa análise sincera e completa, e agora a gente tá aqui para falar do futuro da franquia. Vai ter ou não Toy Story 6? Vamos lá! Sempre que a gente olha para uma sequência de um filme e o filme anterior tem uma cena pós-créditos, a gente tem que começar a análise pela cena pós-créditos, né? Na cena pós-créditos de Toy Story 5, né, tem duas, mas só uma é mais importante, né? A gente tem os buzzes tecnológicos sendo adotados, né, por crianças, e uma outra criança tira um Zurg da bolsa, o que gera uma confusão louca entre os buzzes e o Zurg. Ainda bem que nos encontramos de novo, nosso filho. É engraçado porque em Toy Story 2, o Zurg falava, né? Que bom que nos encontramos de novo, Buzz Lightyear. Então nos encontramos de novo, Buzz Lightyear. Só que depois que ele revela pro Buzz, aquele tecnológico, que ele é o pai dele, agora é meio que universal de que o pai do Buzz é o Zurg. Você matou meu pai? Não, Buzz. Eu sou seu pai. Diferentemente do retcon, né, que a Disney e Pixar tentou fazer com aquele filme Lightyear, onde o Zurg era uma versão do futuro do Buzz. Enfim, mas aquele filme deu errado. Os fãs, né, como eu, não gostaram daquele retcon. Então, aqui nesse filme eles voltam atrás e usam a cena pós-créditos mais para mostrar pra gente que a versão que vale é a de Toy Story 2 e não a versão de Lightyear. Então assim, olhando para o futuro de Toy Story como uma coisa só, eu acho que essa cena não significa nada para o futuro. A gente não vai ter um mega confronto entre Buzz e Zurg em Toy Story 6, apesar de que o retorno do Zurg, para mim particularmente, seria bem interessante. Bom, pós-créditos não disse nada. E se a gente voltar um pouquinho mais no final do filme? Bom, aqui a gente já tem algumas pistas mais interessantes. A Lily Pad, ela agora faz realmente parte do grupo dos brinquedos, né? Ela realmente é amiga dos brinquedos, né? Depois de tudo que aconteceu no filme, eu não vou ficar aqui voltando tudo 100%, mas ela é parceiraça. E queridaça. Eu não pensei que eu fosse dizer que a Lily Pad era uma queridaça, mas ela é sim. Gostei demais, inclusive, da personagem e da dublagem da Maísa. Então, com certeza, a gente vai ter a Lily Pad de volta. Nem que seja para fazer papel de abajur, né? Porque todos aqueles brinquedos da Bonnie, o Sr. Cabeça de Batata, o Rex, os Aliens, o Porquinho, o Slink, eles fazem papel de abajur no filme, né? Vamos ser bem sinceros. Então nem que seja para ela aparecer lá de fundo, falar uma ou duas palavras, igual aconteceu com o Garfinho, né? Que foi destaque em Toy Story 4. E aqui, ainda bem até, né? Também não teve muito destaque. Talvez a mesma coisa aconteça com a Lily Pad. E a gente tem a Jessie e o Buzz casados, né? Na brincadeira da Bonnie com a Blaze, os dois estão casados. E eles estão ali, né, de namorico, vamos dizer assim. E é um casal que a gente apoia, né? Desde Toy Story 2, Toy Story 3, né? A gente gosta muito desse casal aí, finalmente eles estão realmente, oficialmente juntos. Então, é o início de uma história, né? A gente vai ver os dois juntos, a Jessie, pelo menos por enquanto, a queridinha da Bonnie, e a Blaze como amiga da Bonnie. Então talvez a gente tenha a volta da Blaze, talvez a gente tenha a Bonnie mais crescida. E é aí que eu quero entrar. Porque oficialmente Toy Story 6 não foi confirmado. Mas antes da estreia do filme, naquelas entrevistas que a equipe dá, o diretor do filme, que é o Andrew Stanton, ele chegou a dizer que observa que Toy Story tem muita possibilidade de história para ser contada no futuro. Então ele deixou o caminho aberto, ele deixou a porta aberta para um próximo, e não só um próximo, mas para vários próximos filmes de Toy Story. E agora, mais recentemente, com o lançamento do filme, ele chegou a dizer também que o Andy teve uma trilogia, né? Toy Story 1, 2 e 3 foi sobre o Andy. E foi uma trilogia perfeita. E que agora o objetivo deles é concluírem a trilogia da Bonnie.
Ah, Bonnie. A gente não gosta muito da Bonnie, né? Eu acho que é universal, né? A gente amava o Andy, mas a Bonnie, eu não vou muito com a cara dela, não. Mas, olhando pro fato, né? O Andy teve 3 filmes, a Bonnie já teve 2 e deve ganhar o 3º filme. Não sabemos qual o plot, qual a trama, mas talvez ela ainda mais crescida e pronta para gostar de algum outro brinquedo ou ainda mais envolta em tecnologia. Vamos ver como essa história caminha. A própria Blaze, que é um pouco mais velha do que a Bonnie, acho que uns 2, 3 anos, também pode ajudar nesse caminho de o que vai acontecer com essas crianças e o que vai acontecer com os brinquedos dessas crianças. Então eu também não descartaria, se a Blaze voltar, uma volta também, né, do rolinho e dos outros brinquedos lá da Blaze, que até por viver no campo, ela é menos ligada à tecnologia do que era a Bonnie, que vive na cidade grande. Então isso também pode ser uma pista de futuro para a franquia. Não acho que eles vão bater na tecla novamente de tecnologia, porque foi uma tecla batida nesse filme e que, na minha visão, foi bem finalizada como recado para crianças e adultos. Então, no próximo filme eles vão ter que caminhar para um próximo plot, né? Agora, qual plot será esse? Quando esse próximo filme vai estrear? Ainda é muito cedo para dizer, mas que ele vai acontecer, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que falta mesmo é só a Pixar bater o martelo, anunciar, botar o logo na tela e dar uma data de lançamento. Mas se a gente pensar, eles nunca tiveram pressa para fazer Toy Story, né? Porque o primeiro e o segundo têm a distância mais curta. 95, 99, mesmo assim demorou 4 anos. E ainda porque a Pixar perdeu o filme de Toy Story 2, tem toda essa história de bastidores. Se você quiser eu posso trazer para você aqui em breve no canal. Mas o mais interessante é observar que depois de 99, só em 2010 teve Toy Story 3. Então ficou-se aí 11 anos sem um filme de Toy Story, né? Depois do 3 pro 4 também teve uma boa distância e do 4 pro 5 também teve uma boa distância. Então, acho que antes de 2030, sinceramente, eu não acho que vai ter outro Toy Story não. Mas que vai ter, isso me parece claro, isso me parece óbvio. A equipe toda do filme dá a entender isso. É óbvio que, se eles contarem uma boa história, tem motivo para fazer um próximo filme, mas eu espero que eles consigam entender melhor o que fazer com os personagens. A gente vê um Buzz e um Woody meio perdidos, os outros brinquedos, como eu mesmo já disse nesse vídeo, completamente escanteados, fazendo papel de abajur, quase não aparece, alguns nem fala tem. Então tudo isso é muito importante que eles encontrem um caminho para que Buzz e Woody, principalmente, possam continuar aparecendo. O Buzz, já junto com a Jessie, já encaminha a participação dele. Agora o Woody, como encaixar de novo o Woody num filme, né? Ou eles poderiam ir por outro caminho, mas que não parece agora, que seria mostrar as aventuras do Woody, resgatando brinquedos. Só que isso vai contra o que o próprio diretor disse sobre a trilogia do Andy versus a trilogia da Bonnie. Então eu acredito que eles vão continuar focando nos brinquedos da Bonnie. E, quem sabe, observando aqui agora, eles todos virando brinquedos perdidos e ajudando o Woody e a Beth nessa missão. Seria bonito, hein? O que você acha? Ou os brinquedos vão ser agora de outra criança? Será que tem essa possibilidade? O filho do Andy? Ai, o nosso coração não aguenta não se vier o filho do Andy, hein? Aí a gente vai ter um treco. É que eu acho que ainda tem que se passar muitos anos pro Andy já ter um filho. Mas a gente não sabe quanto tempo vai passar, né? Como diz, amigo, estou aqui, né? O tempo vai passar, os anos vão confirmar. As 3 palavras que proferi, amigo, estou aqui, né? Tudo pode acontecer. O Andy retomando esses brinquedos e eles com o filho do Andy, olha, seria de rasgar o coração, hein? Mas, se você gostou desse vídeo, agora é hora de você assistir um desses outros vídeos que estão aqui aparecendo na tela, trazendo todas as informações de Toy Story 5, tem a playlist completa para você e a nossa análise completa.